Boa tarde, 7 anos. Vou estar explicando aqui para vocês a atividade do bloco 7, saúde e bem-estar. Na atividade de vocês, nós temos aí um texto que fala sobre os benefícios do futebol. Então, na primeira pergunta, na letra A, vocês vão responder de acordo com o texto, vão tirar as respostas de acordo com o texto. E na última da letra A, vocês vão pesquisar, na internet o que é treinamento aeróbico e treinamento anaeróbico. O texto fala da importância aí da atividade física para a saúde, que uma saúde equilibrada, ela depende de um prato, de uma alimentação equilibrada com todos os componentes e atividade física, uma atividade física qualquer. Então, saúde e esporte estão relacionados aí um com o outro. O esporte ajuda na saúde. Na letra B, então nós temos aí, eu estou associando aí a quadra, uma quadra de futsal, tá? E como a gente sabe que muitos, no nosso país, o futebol está em primeiro lugar, a maior parte, grande parte da população gosta de acompanhar o futebol. Então, na quadra de futebol, na quadra de futsal, nós temos aí, então, a quadra formando as linhas, dando ideia de retas. Então, quando eu tenho uma quadra, tá? E nessa quadra, o contorno da quadra e as linhas de marcação da quadra, elas, então, nos dão uma ideia aí de retas, tá? Então, no caso aí, por exemplo, nós temos duas linhas, tá, de marcação da quadra. Então, nós temos aí a primeira linha com a segunda linha, tá? Essas linhas aí são usadas para posicionamento dos jogadores. E nós temos aí, então, uma transversal, tá? Que é aí a linha da trajetória da bola na cobrança de canto. Então, quando nós temos as duas linhas, então vocês observem que essas duas linhas da quadra aí, tá? São as linhas de orientação dentro da quadra. Nós temos essas duas linhas, vocês observam que elas são paralelas, tá? Elas nunca se encontram, elas vão estar lado a lado uma da outra, tá? E estão à mesma distância em qualquer ponto entre as duas. Então, nós dizemos que elas são paralelas. Então, nós temos aqui, tá, duas retas paralelas, vou chamar elas de reta R e reta S. E essa reta que está tracejada aí, cortando essas duas paralelas que mostra a trajetória da bola, então o que ela acontece? Ela vai dividir, essa transversal, ela vai dividir então essas duas paralelas em 8 ângulos, tá? Então ela divide a transversal em 8 ângulos. Nós vamos ter aí os ângulos. Então, vamos identificar os ângulos aí por letra, igual tá aí. Então, aqui nós temos o ângulo A. Eu vou identificar, depois eu coloco diferente, ó. O ângulo A. Então, olha bem. Quando essa reta transversal cortou a reta R, ela dividiu, então, a reta em 4 ângulos. Então, nós temos aqui o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D.
Então, formou-se 4 ângulos aqui. E na linha de baixo, a reta também cortou a outra paralela em mais 4 ângulos, que nós chamamos de ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H. Então, observe que nós temos aí, então, 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, e quando essa transversal corta a paralela, ela vai formar 4 ângulos com a paralela R e 4 ângulos com a paralela S. Esses 4 ângulos formados na reta R e na reta S, eles vão ter relação um com o outro. Então, nós vamos ter, então, 8 ângulos. E vamos ver, então, quais são as relações que nós vamos ter aqui em relação a esses ângulos aqui. Primeiro, nós vamos ter os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. O que seria, então, os ângulos correspondentes? Nós temos aí 2 ângulos, são correspondentes. Quando um ângulo é interno, o que é interno? Entre as 2 retas paralelas. Então, ó, os ângulos que estão aqui dentro são os ângulos internos. Então, que seriam esses 4 ângulos aqui, C, D, E e F. Eles estão no meio das 2 paralelas, então eles são os internos. E os ângulos que estão fora, o G e o H, são externos. O A e o B também são externos. Então, nós temos os ângulos internos e os ângulos externos. 4 ângulos internos, 4 ângulos externos. Então, quando fala que entre 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, nós podemos identificar ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são 2 ângulos quando um ângulo é interno, o outro é externo, não tem vértice comum. Então, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho um outro vértice, tá? Um é interno, o outro é externo, não tem o mesmo vértice e estão situados em um mesmo lado da transversal. Então, olha bem. Então, nós vamos tirar um ângulo, ó, o ângulo A e o ângulo E, ó. O ângulo A é externo, o ângulo E é interno, estão do mesmo lado da transversal e não tem o mesmo vértice. Então, eles são correspondentes. Então, o ângulo A e o ângulo E, eles são correspondentes. Eles estão do mesmo lado, um interno, outro externo, não tem o mesmo vértice. Qual seria outros pares de ângulos correspondentes? O ângulo B e o ângulo F. Olha, o ângulo B é externo, o ângulo F é interno, eles não estão no mesmo vértice, então eles também são correspondentes. Então, B e F também são correspondentes. O ângulo D e o ângulo H, olha, um ângulo é interno, D é interno, H é externo, estão do mesmo lado, não tem vértice comum. Então, o ângulo D e o ângulo H também são correspondentes. O ângulo C e o ângulo G, ó, o ângulo C é interno, o ângulo G é externo, estão do mesmo lado,
da transversal e não tem o mesmo vértice. Então, também o ângulo C e o ângulo G são correspondentes. Então, nós dizemos que esses ângulos são correspondentes. Se eu for olhar o ângulo A e o ângulo E, que são correspondentes, o que eu vou observar? Se eu pegar o transferidor e medir o ângulo, então vamos medir o ângulo A. O ângulo A mede 0, então vamos ver aqui até onde que vai vir. 50 graus, ó. O ângulo A mede 50 graus. Se eu medir o ângulo E, olha bem aqui, ó, vou medir o ângulo E. Centro, vértice, ó, centro, pegando aqui em cima da linha. Olha aqui, o ângulo E e o ângulo A, todos dois medem 50 graus. Tá vendo? O ângulo A, o ângulo E mede 50 graus. Se eu for medir o ângulo B, ó, o ângulo B vai medir 130 graus, 0, 130 graus. Se eu medir o ângulo F, o ângulo F também mede 130 graus. Então, observe que se eu medir todos os pares de ângulos correspondentes, A e F, B e E, A e E, B e F, D e H, C e H, eles terão a mesma medida, o par, cada um terão as mesmas medidas. Então, ângulos correspondentes, os pares de ângulos correspondentes, nós dizemos que eles são congruentes. Então, pares correspondentes são congruentes. O que quer dizer congruentes? Ângulos, pares de ângulos correspondentes são congruentes. Vou colocar aqui ângulos. Então, congruentes, mesma medida. Então, o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo E, o ângulo B tem a mesma medida que F, D e H tem a mesma medida, C e G tem a mesma medida. Então, aí temos os pares de ângulos correspondentes. Agora, nós vamos ver, dentre quais seriam, então, os ângulos alternos internos. Então, nós vamos ver agora os ângulos alternos internos. Então, olha, ângulos alternos internos são dois ângulos internos, alternos internos. Então, eles são internos, tá? O que são internos? Estão aqui no meio, olha, são um desses quatro aqui. E são internos entre as paralelas, mas não têm o mesmo vértice e estão situados em lados opostos. Então, eu vou tirar então os ângulos então alternos internos, alternos, alternando de lado. Então, olha, não estão no mesmo vértice, então tem que ser um desse vértice com um desse vértice. Então, eu vou ver, olha, D e F, tá vendo? Ó, são internos, vértices diferentes, estão alternando. Um do lado direito, o outro do lado esquerdo da transversal. Então, nós temos aí o ângulo D e o ângulo F. É um par de ângulos alternos internos. Qual o outro par? Olha, o C e o E. Tá vendo? Ó, o C e E são internos no meio, estão em vértices diferentes, um de um lado e um do lado direito ou do lado esquerdo. Então, alternos internos. Então, C e E. Então, nós temos aí os quatro ângulos
internos, externos. Se eu olhar a medida do ângulo C, então vamos ver quanto que mede o ângulo C. Em cima, aqui. Então, vou olhar, olha, o ângulo C mede 50 graus. O ângulo oposto ao C é o ângulo E. Então, vamos ver a medida do ângulo E. A medida do ângulo é 50 graus também. Então, olha bem, C e E tem 50 graus. Vamos ver o ângulo D. O ângulo D, 130 graus. O ângulo F, também 130 graus. Então, observa aqui, os ângulos alternos internos também têm medidas congruentes. Também tem medidas congruentes, ou seja, o par de ângulos alternos, então, ângulos pares alternos também são congruentes, mesma medida. Então, os ângulos alternos internos também têm a mesma medida, são congruentes. Depois, nós vimos aí agora os ângulos alternos externos. Ó, o próprio nome indica, alternos, que vão alternar, e são externos, tá? Do lado de fora. Então, ó, ângulos alternos e externos. São ângulos externos, tá? Estão do lado de fora, não têm o mesmo vértice e estão situados em lados opostos da transversal. Então, nós vamos ver aqui, ó, ângulo externo. Então, ó, A é um ângulo externo. Na outra paralela, quem é que está externo do lado contrário de A? É o G. Então, olha, A e G são alternos externos. O B é externo. Quem é que está no outro vértice oposto a ele, ó, alternando de lado? É o H. Então, B e H também são alternos externos, externo do lado de fora, alternando do lado de fora. Então, nós temos aí ângulos alternos internos. Se eu medir o ângulo A, nós já medimos o ângulo A e já vimos que ele tem 50 graus. E o ângulo G, medindo o ângulo G, nós também vamos ter 50 graus. Então, olha bem, os ângulos alternos externos também são congruentes, também têm a mesma medida. Então, também são congruentes, mesma medida. Então, o ângulo A e o ângulo G têm a mesma medida, o ângulo B e o ângulo H têm a mesma medida. Então, nós temos aí os ângulos alternos externos. Depois, nós temos os ângulos colaterais. Ângulos colaterais internos. E temos os colaterais externos. Os ângulos colaterais internos, olha, colaterais. O que quer dizer a palavra colaterais? Do mesmo lado, colaterais. Então, do mesmo lado. Interno, no meio. Então, quem está do mesmo lado e no meio é interno. O C e o F, olha, são internos e estão do mesmo lado da transversal. Então, C e F são colaterais internos.
D e E também estão no meio interno do mesmo lado. Então, D e E são colaterais internos. Se eu medir o ângulo C, nós já vimos que o ângulo C tem 50 graus. O ângulo F, nós temos que o ângulo F tem 130 graus. Então, o ângulo C mede 50 graus e F mede 130 graus. Se você somar C mais F, vai dar o quê? 50 mais 130. Então, nós vamos ter 180 graus. Então, nós dizemos, então, que os ângulos colaterais internos são suplementares. Soma sempre vai dar 180 graus. Então, eles são suplementares. A soma é 180 graus. E o últimos ângulos aí, nós vamos ter os ângulos colaterais externos. Então, quais seriam os colaterais externos? Estão do mesmo lado da transversal, tá? Externo, olha, quem está do mesmo lado da transversal está fora do lado externo. A e H. Então, A e H estão, olha, externos, do mesmo lado da transversal externo. A e H e D e H. Então, nós temos A e H, D e não, A e A, não é D não. A e H, B e G, é B. B e G. Tá vendo? Ó, externo do mesmo lado. B e G, A e H. Colaterais externos, colaterais internos. Ó, internos, colaterais do mesmo lado e no meio, interno. Colaterais externos do mesmo lado, externo, do lado de fora. Então, se a gente olhar A e H, nós sabemos que o ângulo A mede 50 graus. O ângulo H mede 130 graus. Então, A e H, o A mede 50 graus e o H 130 graus. Então, o ângulo A mais o ângulo H, eles vão medir 50 mais 130, que vai dar 180 graus. Então, eles também são suplementares. A soma dá 180 graus. Suplementares. Então, nós temos aí, então, os ângulos formados, os pares de ângulos formados por duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, nós temos ângulos correspondentes, são os ângulos correspondentes, um interno e outro externo, do mesmo lado da transversal. Um externo, outro interno, vértices diferentes do mesmo lado. Então, eles são correspondentes. A e E, B e F, D e H, C e G. Tá vendo? Um interno e outro externo, em vértices diferentes e do mesmo lado. Então, são os ângulos correspondentes. Esses ângulos correspondentes são congruentes, têm a mesma medida. Os ângulos alternos, internos, que está no meio aqui, ó, entre as duas paralelas, e alternando D e F, ó, lados opostos, alternos internos, C e E, alternos internos.
Alternos externos, alternando do lado de fora das duas paralelas, A e G, B e H, ó, alternos externos. Colaterais internos, do mesmo lado interno, no meio, D e E, C e F, do mesmo, colaterais, mesmo lado, internos. Colaterais externos, mesmo lado, externo, A e H, B e G. E os colaterais, os ângulos colaterais, eles são suplementares. Se eu somar dois ângulos colaterais, eles vão ter medida de 180 graus, a soma dos dois. Então, aí nós temos a explicação da letra B. Na letra C, você tem aí, então, na letra C, você tem duas paralelas cortadas por uma transversal e tem aí alguns ângulos identificados, o ângulo X, o ângulo Z e o ângulo Y. Então, você vai olhar, então, marcar a afirmativa verdadeira. Os ângulos X e Y são alternos externos? X e Y, eles são alternos externos? Estão alternando o externo? Aí você vai ver se é verdadeiro e se é falso. Os ângulos X e Y são colaterais? Estão do mesmo lado? Ó, são colaterais? Estão do mesmo lado? Os ângulos Z e Y são colaterais internos? Eles são colaterais, mas eles todos dois são internos? Estão no meio aqui? Então, você vai olhar e vai marcar a resposta correta. E na letra E, tá? Pelos conceitos lá que vocês têm lá dos ângulos colaterais internos, vai fazer a numeração, então, da coluna de acordo com os conceitos de cada um, tá? Lembrando que os alternos colaterais correspondentes eu coloquei aí para vocês. E os complementares, né? Nós já vimos no bloco anterior que a soma é 90 graus. E os suplementares, a soma é 180 graus. Então, gente, aqui então nós temos então a explicação da atividade de geometria. Boa tarde para vocês, então.